Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E eu sempre digo que é nosso porque eu quero crer que você já se inscreveu. Se ainda não o fez, ainda dá tempo. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente e vamos para mais um vídeo sobre orações relevantes da Palavra de Deus. Hoje nós vamos nos deliciar com a oração de Moisés. Oração de Moisés, que nós usaremos o texto de Êxodo 32, 7 a 14. Nós conhecemos o contexto dessa oração. Moisés subiu ao monte para receber do Senhor a orientação acerca das leis que Deus pretendia entregar para ele. Moisés então sobe ao monte e enquanto ele estava lá, passa um tempo e, por demorar-se, o povo então começa a murmurar. Buscam Arão e pedem que Arão se tornasse então o representante deles e que Arão pudesse construir um bezerro de ouro para que fosse adorado, para que eles pudessem transferir ao bezerro de ouro a adoração que era devida somente a Deus. Aí Deus então diz: Moisés, desce porque o teu povo está se corrompendo. É o que a gente vê no capítulo 32, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. É interessante vermos que Deus cobra de Moisés uma atitude, haja vista que Moisés era o líder. E nós devemos saber se nós exercemos ou estamos em uma posição de liderança, Deus também cobrará de nós essa nossa atenção para com aqueles a quem nós estamos liderando. É interessante ver então que Moisés levanta uma prece a Deus. E essa oração que Moisés faz dirigindo-se a Deus foi uma oração que fez com que toda a história de Israel mudasse e fosse transformada. Então, quais são os ingredientes contidos na oração de Moisés e que devem ser imitados por nós, devem ser observados e levados em consideração quando nós também nos aproximamos de Deus através da oração? O primeiro é que Moisés intercedeu pelo povo e intercedeu com compaixão. Então veja que essa é uma oração intercessória. Moisés não está pedindo por ele, mas Moisés está pedindo pelo povo. Então o primeiro ingrediente dessa oração é que Moisés intercedeu com paixão. Veja o que diz o versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Moisés então coloca-se entre Deus e o povo, mostrando um amor sacrificial ao implorar pela salvação deles. Nós também devemos imitar Moisés nessa sua intercessão. Existem muitas pessoas que dependem de nossa intercessão. Pessoas que talvez já tenham nos magoado, pessoas que talvez já tenham nos ferido, pessoas que nós tenhamos observado, pessoas que nós estejamos observando e que estão caindo, estão em pecado, estão se corrompendo, da mesma forma que o povo de Israel estava. Então nós temos também uma tarefa de intercedermos por estes e intercedermos com paixão. Então devemos orar com fervor em favor desses que também erram. E a Bíblia está repleta de exemplos de intercessores. Nós poderíamos nos lembrar de Abraão, poderíamos nos lembrar também de Daniel, nos lembrarmos de Neemias e o exemplo maior que nós temos, que é do próprio Senhor Jesus Cristo, na sua célebre oração de intercessão em João 17. Bem, Moisés intercedeu pelo povo, então, com paixão. Esse é o primeiro ingrediente e nós devemos então nos levantar também para intercedermos pelo povo. E esse povo pode ser, quem sabe, identificado como os nossos parentes, os nossos amigos de trabalho, os nossos companheiros da escola, os nossos amigos, os nossos irmãos, mas também até aqueles que erraram contra nós, até mesmo os nossos inimigos. Então, o primeiro ingrediente é intercedermos com paixão.
O segundo ingrediente que nós percebemos na oração de Moisés é que ele implorou, ele pediu, ele intercedeu, apoiado no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Veja o que diz o versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então Moisés lembrou Deus da sua misericórdia, a misericórdia que Deus havia manifestado para com Abraão, para com Isaque, para com Jacó, e essa misericórdia pautada em sua fidelidade. Quando oramos também devemos nos apoiar no caráter de Deus, caráter esse imutável, confiando na sua bondade, mas acima de tudo, confiando nas suas promessas. Devemos basear as nossas orações naquilo que Deus é e não naquilo que nós merecemos. Em Números 14:18 diz o seguinte: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Cada intercessor que se aproxima de Deus não vai confiando na sua própria justiça e no seu merecimento. Não é pelos nossos méritos, mas é pela fidelidade de Deus. Veja que Abraão, quando apela à justiça divina. Moisés e Neemias apelam à aliança de Deus. Daniel apela à misericórdia de Deus. E Jesus apela à vontade de Deus. Então, todo esse padrão nessas orações reforçam de que a nossa intercessão tem que ser uma intercessão apoiada, baseada na misericórdia de Deus, no caráter de Deus, nos atributos de Deus, ou seja, em quem Ele é e não em nosso merecimento. Mas em terceiro e último lugar, Moisés intercedeu consciente de sua liderança espiritual. Veja que no versículo 7, disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Moisés assumiu a responsabilidade. Deus se dirige a Moisés dizendo: é o teu povo, você é o líder. Então, o terceiro ingrediente que a gente observa nessa oração intercessória é que Moisés intercede consciente da sua liderança espiritual. Os líderes cristãos, os pastores, você que, quem sabe, lidera um pequeno grupo, você que lidera um ministério, você precisa saber que você, como líder, exerce uma liderança espiritual e essa sua intercessão é responsabilidade sua por esses a quem você lidera. Pergunte-se então, quem está sob minha liderança? Separe um tempo, interceda, ore, clame a Deus. Em Lucas 22, 31 e 32 é interessante vermos Jesus dizendo acerca das orações e das intercessões que ele fazia em favor de Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. É, isso mesmo. Olhando para essa oração de Moisés, vemos que Moisés orou com paixão. Mas Moisés orou apoiado e fortalecido pelo caráter de Deus, pelos atributos de Deus, e não por seu merecimento. Mas vemos também que Moisés intercedeu pelo povo, consciente da sua liderança espiritual. Bem, aprendemos hoje então mais esses ingredientes nessa oração de Moisés. E o meu desafio para você é: você vai interceder por quem hoje? Deus está colocando no seu coração algum nome, alguma pessoa? E se você está agora mesmo com esse peso no seu coração, colocado pelo Espírito Santo de Deus em favor de alguém, não perca tempo. Interceda e interceda agora mesmo, em nome de Jesus. Que Deus
te abençoe.